Olá, pessoal, vamos seguindo. Bom, essa é uma sequência de vídeos, né, para você aprender a escrever muito bem para a prova discursiva da SESGRAN-Rio. São 3 vídeos, a primeira dica a gente já deixou aqui no canal, e a gente vai para a segunda dica, que a gente vai falar sobre clareza e organização de ideias. Por quê, gente? Porque muita gente sabe o assunto, tem um domínio do conteúdo, assim, que se você deixar a pessoa te explicar, ela praticamente dá uma aula sobre o assunto que foi proposto para ela, mas na hora de produzir aquilo, em termos práticos em relação à discursiva, parece haver um fosso muito grande entre o entendimento dela daquele assunto e aquilo que vai para o papel. Olha, e acreditem, isso acontece inclusive com colegas, né? Eu tenho vários colegas de várias áreas técnicas, né? Porque trabalho com concurso há muitos anos. Então é muito comum que os meus colegas também, eles tenham dificuldade, eles vêm muito discretamente, perguntam, Júnia, meu Deus do céu, eu dou aula disso há tantos anos e na hora de colocar no papel, por incrível que pareça, esquematizo num quadro, esquematizo num slide, mas eu não consigo entregar a discursiva dessa banca, até fiquei com vergonha. Então eu vejo assim que não é nada demais, é só uma falta de entendimento de como a banca pensa, tá? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há quase mais de 2 décadas, essa que é a verdade. E eu vou falar sobre mais um detalhe nessa sequência de vídeo sobre o que os corretores da SESGRAN Rio analisam na sua discursiva quando vão julgar o seu texto. A primeira análise que a gente viu no vídeo passado, né, aqui no material de orientação aos corretores, foi a compreensão e adequação ao tema. Expliquei, acho que ficou tudo muito claro. E agora a gente vai pegar uma parte muito sensível. É uma situação que muito pouca gente tem, né? É uma visão de como produzir um texto organizado. Eu quero mostrar para você que não é difícil. Por isso que eu falo, concurso público não tem nada a ver com você ter tido uma vida pregressa, com excelência do ponto de vista discursivo. Se você não seguir regras que são próprias da banca, não tiver um conhecimento técnico sobre o processo de escrita, você não vai entregar essa discursiva que você está pensando que você vai entregar. Em compensação, poxa, Júnior, eu me sinto muito mal porque eu não consigo produzir, eu bloqueio. Calma, às vezes o que te falta é entender como que a banca avalia para você entregar teu texto, tá? Humildemente você vai entregar um texto capaz, sim, de você tirar uma nota de excelência. Então vem aqui comigo. Segunda dica que a gente vai passar para vocês, que os examinadores, depois de analisarem se você compreendeu o tema e se você abordou o tema observando o princípio da unidade temática, ou seja, o tema bateu tua redação ponta a ponta, né? Aliás, minto, tua redação bateu o tema ponta a ponta, tá certo? A banca agora vai analisar se você escreve de forma clara e organizada. Quando ela analisa isso, principalmente quando ela pede dissertação, tá certo? Eu já expliquei qual é a diferença entre você discorrer e você dissertar. Discorrer é falar livremente, dissertar é manter a preocupação com o esclarecimento. Bom, então isso aqui é super importante, tá, gente? Em 2024, né, e assim vai ser por um bom tempo, já contei essa história em outros vídeos, eu vou tentar resumir aqui, a clareza se tornou a mestra, a mãe de todas as avaliações. E quando você fala em clareza, clareza é aquele atributo textual, sim, é um atributo, não é uma característica, é um atributo. É uma qualidade do texto que faz com que o outro entenda o que você está falando. E aí eu contei uma história importante que eu quero que você preste muita atenção se você não entendeu. Gente, existe um antes e depois da pandemia nos concursos públicos. Antes da pandemia, as inscrições em concurso eram altas e a presença em local de prova, né, para execução da prova, também era bastante interessante. As pessoas iam fazer provas. Pós-pandemia, os cursos em EAD que já estavam começando a ganhar pesos, né, já tinha bastante curso em EAD, mas ainda havia uma concorrência com o curso presencial. Os cursos à distância praticamente proliferaram e até o presente momento a gente quase não vê curso presencial, que eu acho uma pena. Tá? Eu dou aula à distância, olha só, eu acho uma pena. E por que isso tem a ver com texto, Júnior? Tudo. Porque quando você não tem os alunos reunidos em grupo, né, você tem esses alunos, na verdade, isolados, cada qual trabalhando no seu lugar, eles fazem inscrição, a inscrição é alta,
mas são poucos que comparecem no dia efetivamente da prova. Sim, Júlia, eu tô ficando louca. Não, não. É muito raro ter um concurso em que você tem uma presença maciça de candidatos no dia do concurso. Não acontece isso mais não, tá? Portanto, se você está estudando agora para concurso, estude com muito boa vontade, com bastante confiança em você, porque provavelmente é você e mais uma galerinha bem pequena que vai fazer prova. Então você precisa apenas ter paciência com o teu processo, certo? Agora você já não conta tanto com o outro, é você e você. Então, por que eu estou falando isso? Se você observar, grandes concursos foram feitos em 2024, ausências, assim, recordes em concurso, número de ausentes, recorde. CNU, 50% das pessoas não foram fazer a prova. E eu poderia aqui citar vários, né, em que as pessoas simplesmente não foram fazer a prova e é um número altíssimo. Por quê? Porque pessoas isoladas não conseguem manter o mesmo pique. Falta um colega para te puxar para o concurso e tal. Mas o que isso tem a ver com a discursiva, professora? Tudo a ver. Gente, quando eu tenho poucas pessoas fazendo prova, o meu universo de avaliação precisa ser repensado. As bancas saem da complexidade da exigência e passam a avaliar os elementos menos complexos. Por quê? Porque a qualidade da discursiva cai pra caramba, certo? O número de pessoas conhecedoras daquele assunto a fundo, né, que está sendo proposto, cai pra caramba. Então a banca começa a olhar a letra do candidato. Sim, eu contei toda essa história para chegar a esta questão. Quem está acompanhando os concursos tem visto os examinadores muito bravinhos com letra. Sesgran Rio também, mas quem está fazendo prova do Sebrasp tem passado aperto com a letra, porque a banca está, por exemplo, punindo situações. Né, aqui meu nome, ó, Júnia. O aluno, por exemplo, coloca o acento, mas esse acento não está muito claro, ele coloca o acento para cima, assim, a banca pune, né, acento agudo, tombado para a direita. Mas ele fez essa pequena correção, a banca pune. Assim. Pingo no i, a pessoa colocou bolinha, a banca pune. Esqueceu o pingo no i minúsculo, a banca pune. Fez um não, as bancas punem. Fez um não, o Sebrasp está punindo este não aqui. Tá? Júnior, mas está errado mesmo porque ele pega as duas vogais perfeitamente. Tá bom? Então, tudo virou motivo de punição em relação à letra. Professora, eu posso usar a letra de forma? Se você acha a tua letra um pouquinho complicada, né? O teu M parece N, vez ou outra alguém reclamou. Gente, se alguém reclamou da sua letra, então não, melhor você fazer letra palito, tá? Nem letra de forma comum, letra palito. Certo? Sendo bem claro em relação à exposição dos teus grafemas. Ó, clareza. Por quê? Você tem que deixar aqui a maiúscula um pouquinho, né, sobressaltada em relação aos demais. Porque a banca vai pegar você no pulo, tá? Não tem jeito. Ela vai encher o saco. Ela não enche o saco da galera que faz letra de forma, mas se você faz letra cursiva, tu entrega a letra cursiva, tem que ter o maior cuidado, porque você vai ter que desenhar bem os grafemas. É um problema da Sesgran Rio? Eu ainda não notei isso muito fortemente na Sesgran Rio, tá, gente? Eu estou gravando, lembrando que eu estou gravando aqui em setembro, final de setembro de 2024, certo? Tudo pode acontecer. Mas eu notei isso muito nas últimas correções do Sebrasp, provas assim com 50 linhas, 39 erros gramaticais, e não eram erros gramaticais, né? Às vezes havia apenas 9 erros gramaticais, 30 erros de má redação do grafema. Detalhe, a banca não foi muito legal nem na fase recursal, tá? Às vezes, a gente nota, Sesgran Rio, aluno sendo punido por erros gramaticais em monta, e você vai procurar, você consegue até achar alguns, mas daqui a pouco você já começa a ver, peraí, a banca está implicando com desenho de grafema, ela não vai ceder. E aí a gente não pode dar bobeira com uma banca como essa, que prioriza a clareza, tanto que a clareza é o segundo atributo que os corretores corrigem. Mas clareza é só letra? Não, clareza também. E aí pesa muito para esta banca é a clareza adicionada à organização de ideias. Então vamos lá, o que os corretores analisam? Estrutura textual. A organização do texto é avaliada com atenção à introdução, desenvolvimento e conclusão no caso de redações dissertativas. Isso eu quero pontuar bem.
O edital da SESGRAN Rio vai falar sobre uma estrutura completa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso muitas vezes é confundido, gente, com a estrutura, com a macroestrutura do texto. Eu tenho que apresentar uma discursiva que tem que ter introdução antes de eu entrar nos itens temáticos, né? Para quem está fazendo a discursiva de conhecimento específico, tem que fazer conclusão. Eu sou obrigada a fazer isso. Gente, as discursivas que vão medir conhecimento técnico, essas discursivas não têm essa exigência da macroestrutura desta forma tradicionalista. Não é assim que funciona, tá bom? Eu vou mostrar aqui, tá? O que acontece? Quando você faz uma redação, por exemplo, principalmente discursivas de nível médio, né, e a banca traz um tema sobre atualidades, aí sim você tem que apresentar o tema, fazer uma síntese de seus argumentos na introdução, desenvolver esses argumentos no corpo do texto, no meio do texto, concluir, encerrar aquele processo, seja com uma medida de solução, seja com uma síntese das ideias, das principais ideias. Essa é a macroestrutura da dissertação comum, dissertação que fala sobre atualidades. Mas eu estou fazendo uma discursiva da área jurídica, da área do direito. A minha discursiva é sobre engenharia. A minha discursiva, professora, é da área de comunicação. Então, claro, comunicação tem os gêneros próprios, tá, pessoal? Mas vamos supor que a banca esteja te fazendo perguntas muito técnicas, assim, bem no geralzão técnico mesmo, conhecimento específico. Como é que ela vai analisar a introdução, desenvolvimento e conclusão? A cada momento que você compõe um assunto. Cada momento que você compõe um assunto. Mesmo em um texto contínuo, a banca vai fazer essa análise a cada momento que você compõe um assunto. A SESGRAN Rio tem duas formas de avaliar o teu texto de conhecimento específico. Duas formas. Ou ela vai avaliar isso, né, por item. Como é que ela faz isso? Quer ver? Eu vou pegar um exemplo, tá? Um exemplo de um tema até que a gente acertou para a prova do IPEA. Tá vendo aqui, ó? Exemplo comentado do IPEA prova 11. Na questão número 1 e questão número 2, nós acertamos exatamente as duas questões discursivas desta prova do IPEA para o cargo de sustentabilidade, né? E a banca pediu, ó, nesse texto, elabore um texto dissertativo contínuo de 35 a 45 linhas, considerando obrigatoriamente informações dos fragmentos no qual, né? Então aqui ela quer que você aborde esse primeiro item e este segundo. Mas há provas da SESGRAN Rio que não vêm em forma de texto contínuo. Vem em forma de item A e item B. A banca não escreve que é contínuo. E, na verdade, ela vai fazer assim. Ela solta um espaço para A. Aqui conta ali umas 10 linhas. 15 ou 20. E depois um espaço para B. Lá do outro lado da folha, né? Também com espaço. Aí você tem que produzir tipo microtextos. Pode ser assim. Mas, independentemente da forma, tá? Vamos supor que seja um texto contínuo com os dois itens temáticos, como fosse uma dissertação única, o que ela vai observar? A forma como você organiza os parágrafos internamente ou os parágrafos que compõem cada um desses itens, tá certo? Então ela quer saber como que você vai dar essa organização. E aí sim ela vai analisar como você introduz o assunto, como você desenvolve o assunto e como você conclui, como você encerra esse assunto, tá bom? Então, é isso que daqui a pouco eu mostro para vocês em exemplo, tá? Então, vamos aqui, ó, aqui que eu estava. E aí a banca vai analisar, né, cada parte do texto, ou seja, cada parte dessa construção deve cumprir sua função, de forma que as ideias se desenvolvam de forma lógica, sem rupturas, ou seja, de forma coerente, tá? O que é essa forma lógica, professora? Aí o corretor já olha para a sua sentença, ele vai observar se você está indo parte a parte, né, trabalhando cada uma dessas partes. Ele vai observar, então, a sequência lógica. As ideias devem ser apresentadas em uma sequência ordenada e compreensível. A SESGRAN Rio avalia se o texto tem progressão clara de raciocínio. Então, é isso, eu vou explicar para os senhores. Vamos supor, acompanhe aqui comigo, tá? A gente vai analisar uma discursiva se ela cumpriu isso. A discursiva muito bem feita, aparentemente muito bem feita, e eu vou mostrar para vocês onde é que estava a pedra, né, no sapato, vamos lá. A banca quer que você fale sobre um instituto X qualquer, instituto jurídico X, um instituto contábil X, instituto, né, matemático X, não interessa.
Então, como é que você pode começar a tua discursiva sobre X? Primeiro, dizendo o que X é. X é o quê? Sabe, o que é isso? Que instituto é esse? Por que é bom começar com este com alguma coisa, trazendo algum significado para Sesgran Rio? Porque Sesgran Rio, pessoal, analisa conceito. Uma banca que gosta, ela é bastante conceitual. Podem observar no edital que ela vai falar o quê? Que ela quer ver conceitos. Né? Ela diz isso, ó, vou mostrar aqui. Tudo que eu falo eu gosto de provar para o aluno. Ó, porque, por exemplo, o edital do BNDES, né? E se vocês olharem, podem procurar no edital de vocês, ó, conhecimentos específicos. O que ela vai fazer? Ela vai analisar a capacidade de lidar com conceitos, certo? As técnicas, as atividades próprias da área de conhecimento, né? O desenvolvimento e adequação desses conceitos, tá certo? Então, quer dizer, vamos ver, né? Veja, atividades próprias da área de conhecimento. Então, eu vou explicar para vocês como é que isso se enquadra, assim, em termos de tradução da estrutura FGV. Então, você vai, ela te pediu para falar sobre um objeto X qualquer, você traz X. X é o quê? Certo? Tudo bem? Depois você vai falar como que X é garantido, ou seja, em teoria, o que significa X, como é que X se garante, como é que esse instituto está garantido, né? Então, ó, como X é garantido, mas garantido como? Teoricamente. Eu vou explicar isso na hora de escrever, tá? Como é que fica? Teoricamente. A FGV, gente, Sesgran Rio, a Sesgran Rio, ela não aceita só a teoria, tanto que ela pede a relação com a atividade do teu cargo. Ela quer saber como que aquele posto em atividade dentro da tua área de conhecimento. Como X é garantido teoricamente, como X é garantido em termos práticos, como X é garantido em termos práticos, ou de forma concreta, certo? E para você fechar o bolinho, né? Se não houver X, qual é o problema? Ó, se X não ocorrer ou não for garantido ou não acontecer, né? Qual é a consequência? Qual é o efeito? Então vamos lá. A banca quer que você disserte sobre o Instituto Jurídico X. Então ela gosta, essa banca prioriza muito clareza e ordem lógica. Eu estou falando de Sesgran Rio, não estou querendo dizer que outras bancas vão pensar do mesmo jeito, tá? Então por isso que eu falo para vocês, tem que entender o edital, entender o processo de escrita para você entregar o que é essencial para a banca. Você vai abrir o teu discurso como? Falando o que é X. Primeira coisa, o que é isso? Tá certo? Como isso é garantido? Termos teóricos. O que é termos teóricos? Por exemplo, como é que isso está preconizado enquanto direito? Como é que isso está na Constituição? Como que a lei prevê? Não é? Como é que isso está lá no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público? Certo? Eu estou citando, tá, gente? Algum manual próprio da tua área. Como é que isso se dá em termos práticos? Ou seja, exemplificação. Exemplificação, que é a ação da tua área. O que acontece, quais são as consequências se X não ocorrer? Certo? Então, o Instituto Jurídico X não acontece. O que a gente pode esperar? Por que essa estrutura é muito boa para a Sesgran Rio, pessoal? Porque a Sesgran Rio geralmente traz uma problemática para você analisar. Quando a banca quer que eu discorra sobre alguma coisa, a banca não me traz uma problemática para eu analisar. Ela dá um comando e me pede para discorrer, falar livremente sobre aquilo. Mas quando a banca quer que você disserte argumentativamente sobre alguma coisa, ela te traz um problema, né? E esse Sesgran Rio é mestre em trazer o problema, e eu vou explicar aqui um detalhe interessante. Ela te traz um problema e você precisa analisar qual é o instituto jurídico que suportaria esse problema, o que é esse instituto, como esse instituto está garantido,
como esse instituto deve ser aplicado na prática e se não for aplicado, qual é a consequência? Porque você tem que pegar a problemática, tá bom? Certinho? Então isso aqui é uma estrutura, existem outras estruturas. Professora, tem como dar um exemplo? Vamos ver se a discursiva que eu tenho aqui, né, se ela vai nesse sentido. Então, veja só, essa discursiva ela tem uns probleminhas que não são visíveis ao olho nu, não é o olho técnico o não técnico do aluno, mas excelentes corretores captam rapidinho o problema, tá? Bom, aqui, gente, a discursiva, né, a banca trouxe na questão número 1 da prova do IPEA para o cargo sustentabilidade, trouxe o seguinte texto, ó. Os dois fragmentos a seguir fazem parte do artigo intitulado O Direito à Cidade, entre a segregação socioespacial e a busca por cidades sustentáveis, utilizado como referência nessa questão. Então aqui é um texto que vai falar sobre o direito à cidade, fala um pouquinho sobre o estatuto da cidade, né, e tal. E a banca diz, ó, nesse contexto, elabore um texto dissertativo contínuo, de 35 a 45 linhas, tem que cumprir o mínimo de linhas, tá? Considerando obrigatoriamente informações dos fragmentos no qual. Aí a banca pede para o aluno abordar, olha a quantidade de coisas que a banca pediu no item só. Lembra? Quem assistiu ao meu vídeo 1 pegou nossa dica número 1, sabe exatamente o que essa banca está fazendo, tá? Com esse monte de demanda aqui. E aí a banca pede para o aluno abordar a possibilidade de todos os habitantes da cidade, seja no meio urbano ou rural, terem ou não igualmente o direito de viver, de circular por toda ela, ou seja, por toda a cidade, de participar do seu planejamento, ou seja, de forma a assegurar seus direitos fundamentais de qualidade de vida digna e fundamente sua explicação com 3 elementos necessários para que isso se concretize. Pois bem, aqui veio o padrão de resposta da banca. Muitos alunos acham que padrão de resposta é a discursiva, não é, tá? O padrão de resposta é uma mera orientação para o examinador. O corretor, ele olha para o padrão e ele entende. Isso para vocês que é só um conjunto de itens, na cabeça do corretor está muito claro. Ele vê aqui, ó. Primeiro, a possibilidade de todos os habitantes de uma cidade, seja meio urbano ou rural, terem igualmente a no direito de viver e circular para lá, e está falando, opa, tem que repetir todas as palavras. O examinador já sacou. Explicitar, esclarecer que todos os habitantes da cidade têm direito e responsabilidade de usar a cidade, ou seja, o aluno não pode só falar de forma teórica, ele tem que falar de forma prática, esclarecer, tem que mostrar isso na prática, ou tem que ir dando exemplos de forma clara, então ele tem que explicitar, porque explicitar é deixar nu, ou seja, é o último. Quando você pega uma sequência na língua portuguesa de sequência dissertativa, é explicar, elucidar, esclarecer, explicitar, tá bom? Então, explicitar tem que ir lá no último, tem que esclarecer bem. Então, a gente já sabe que ele precisa ir até exemplificação. Considerar, dentre outros, 3 dos seguintes elementos. Olha que interessante, a gente não lê como o candidato lê no processo de correção. Ó, multiplicidade de relações socioambientais, então isso aqui é conjuntura, é o contexto dessa ideia da cidade. Discriminação que provoca é provocada pela segregação, isso aqui é a problemática que o aluno vai ter que sanar. Inclusão cidadã é a mitigação dessa problemática. Participação política, mitigação da problemática. Função social da cidade e dos espaços, função social, então, é direito garantido, é o que vem antes. Respeito à igualdade de gênero, diversidade cultural e meio ambiente, é o que vem antes. Economia inclusiva, processo de mitigação, tá vendo? A gente lê, é solução, processo de mitigação. Direito de cidade é o que vem antes, é o direito garantido em tese. Acesso de todas as pessoas aos direitos humanos é o que vem em tese. Necessidade de moldar processo de urbanização, processo de mitigação. É assim que a gente lê. A gente lê causa, efeito e consequência. É assim que nós, corretores, lemos, tá? E isso aqui tá tudo fora da ordem, mas na nossa cabeça o desenho tá muito certinho. Por quê? Porque a gente tem a leitura técnica para poder observar esses detalhes. Muitas vezes a correção, gente, de um corretor é muito silente, mas diz muito sobre um técnico analisando aquele corretor, diz muito sobre o olhar desse corretor, né, a experiência dele com a forma como ele enxerga o texto. Então, a gente vem aqui para a redação do candidato, eu vou pegar, né, um desses elementos, tá certo? Para eu poder mostrar aquela relação X, o que é, vou ver se o parágrafo vai trazer isso para mim. O que é X, tá certo? Como garantir teoricamente X, na prática como é garantido, e se não acontecer X, o que vai acontecer?
Ora, eu vou achar isso na introdução? Não, introdução, abordagem do tema. Eu vou achar isso no desenvolvimento, porque é o desenvolvimento que faz toda a análise da problemática e da sequência lógica mais robusta para o texto. Aqui que acontece a dissertação é no desenvolvimento, porque é no desenvolvimento que vai haver a explicitação, tá? É a ampliação, né, da síntese de argumentos que aparece na introdução. Então vamos lá. Um dos primeiros elementos essenciais para garantir o direito de cidade é a mobilidade urbana acessível e inclusiva. Parou aqui. Veja que apareceu o que é X. Um dos primeiros elementos essenciais para garantir o direito à cidade, então veja que eu grifei aqui, esse grifo nesta redação que eu só copiei aqui, tá, gente? Essa redação tem probleminhas, mas que não são visíveis a vocês. Então veja só, esse grifo aqui é meu, vocês não podem grifar nada na hora da discursiva não, tá? Na hora H não. Então, ó, um dos primeiros elementos essenciais, por que é um dos primeiros? Porque há uma ordem, ó, um dos primeiros, outro elemento, tá vendo? Por fim, então existe uma ordem aqui que é a coesão e coerência, tá? Em conjunto operando. Então, um dos primeiros elementos essenciais para garantir o direito à cidade é a mobilidade urbana, acessível e inclusiva, tá vendo? Teorizou aqui um pouquinho. Vamos ver o que é essa mobilidade em termos teóricos. O que é X em termos teóricos? A circulação pela cidade deve ser um direito garantido a todos, né? Independentemente de sua localização, condição socioeconômica ou limitações físicas. Então, um direito garantido a todos. É claro que esse redator, se ele tivesse falado assim, a circulação pela cidade deve ser um direito garantido a todos no Estatuto das Cidades, aí já melhoraria, ganharia consistência, tá bom? Que é outro atributo que a gente vai analisar em outro vídeo. Então, ele diz que é um direito garantido a todos, então ele está trabalhando a parte teórica, né? Independentemente de sua localização, condição socioeconômica e limitações físicas. Então, isso é a todos nessas condições que ele apenas traduziu. O que quer dizer esse todos? Ponto. Agora ele vai falar como X é garantido em termos práticos. Isso implica, em termos práticos, isso aqui foi eu que coloquei em caixa alta, tá? Ou isso significa, por exemplo, a construção de um sistema de transporte público eficiente, seguro, economicamente acessível, que conecte todas as áreas da cidade, incluindo zonas rurais e periferias, aos centros urbanos. Quer dizer, olha só, em termos de direito, a circulação é garantida a todos, né? Todas as pessoas, independentemente da localização delas, né? Da condição socioeconômica, se elas são pobres, são ricas, todos têm direito de circular pela cidade. Se elas têm alguma deficiência física ou não, elas têm direito de circular pela cidade. Isso é garantido a todos. O problema é que este candidato só não diz onde está essa garantia, mas diz que está garantido, já é alguma coisa. Em termos de lógica, está acontecendo a redação dele, tá? Ele diz o que é, ele vai na teoria, onde é que está situado isso, ou seja, o que é isso em termos teóricos, o que é isso em termos práticos. Isso implica, né, em termos práticos, a construção do sistema de transporte público eficiente, seguro, certo? E economicamente acessível, né? Ou seja, que vai conectar todas as áreas da cidade, incluindo as zonas rurais e periferias aos centros urbanos. Então, tá mostrando, tá? Aí veja que ele vai mais, ele quer detalhar mais um pouquinho, ou seja, colocar mais questões em termos práticos. Então, para não ficar tão extenso, basta colocar um conector de soma. Eu vou acrescentar. Olha a coerência eu falando, eu vou acrescentar. Além disso, a mobilidade deve ser pensada para todos, né? Com a criação de ciclovias, calçadas acessíveis e espaços públicos que favoreçam o deslocamento de pedestres, de idosos e de pessoas com deficiência. Ponto. Aí veja aqui, ó. Olha só o que ele vai falar. Se não acontecer X, qual é o efeito? A desigualdade de acesso à mobilidade, tá vendo? Se não acontecer X, se essa mobilidade não for garantida a todos, né? Limita o direito de circular, gera exclusão e dificulta o desenvolvimento integral da população. Entenderam? Então, em termos de lógica e de clareza, essa discursiva me entregou um parágrafo muito bom. Ela disse o que é, ela disse em termos práticos como é, disse em termos teóricos como está garantido esse direito, ou como é isso em termos teóricos,
mostrou como isso se dá de forma prática, fez um acréscimo de mais elementos práticos, né, para mostrar a amplitude desse assunto, e depois mostrou, se isso não acontecer, a consequência vai ser o quê? Vai ser o contrário dessa coisa de incluir todos. Vai gerar exclusão, né? Vai dificultar o desenvolvimento integral da população, quer dizer, vai atrapalhar o bem-estar da sociedade, tá? Tudo bem? Entenderam direitinho? Então é isso, pessoal. A ideia de sequência clara, de introdução e de conclusão para a Sesgran Rio transcende a mera ideia de você construir um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão. Ela vai analisar isso item a item também, tá? Numa prova discursiva de conhecimento específico, você introduziu o assunto no parágrafo dizendo que é esse elemento de mobilidade urbana, essa garantia do direito à cidade por meio da mobilidade, desenvolveu mostrando isso na teoria, desenvolveu mostrando isso na prática e concluiu mostrando que se isso não for feito, qual é o problema que vai ser gerado, tá? Existe somente essa estrutura? Claro que não, tá bom? Claro que não. Isso é uma dica para você guardar, que vai te ajudar bastante, tá bom? Se você está gostando desse tipo de vídeo, né, esse tipo de vídeo um pouco mais teórico, comente, curta, né, compartilhe, para eu trazer mais dicas para você dessa natureza. Senão eu não sei o que é, né? Uma vez que vocês não estão em presença, fica difícil saber. Vocês precisam se manifestar, tá bom? Um beijo grande para vocês.